Muito boa tarde a todos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos também. E a grande privilégio é o nosso de estarmos aqui para louvar o Senhor. Amém? E com saúde, alguns com dificuldades, mas graças a Deus por todos que estão aqui. Eu amo-vos. Amém? Gosto muito desta igreja. Não é por ser a minha, mas amo cada irmão e cada irmã. Graças a Deus. Irmãos, vamos continuar este trajeto com o Senhor Jesus Cristo, esta caminhada no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Estamos no capítulo 7 e hoje vamos ver a história muito especial de uma mulher que tinha um problema muito grave, não propriamente ela, porque ela era uma mãe, mas era a sua filha. A sua filha tinha este problema gravíssimo. Então, Marcos, capítulo 7, a começar no versículo 24, vamos ler o relato segundo o evangelista Marcos. Se não for muito incómodo, ficaríamos de pé, aqueles que puderem, para ler a palavra do Senhor. E levantando-se dali, Jesus foi para os territórios de Tiro e de Sidão, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nação, rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demónio já tinha saído. Vamos orar. Paizinho querido, estamos na tua santa presença e queremos pedir a ação do Espírito Santo em cada mente, em cada coração que está aqui a ouvir-nos, e também, Senhor, que tu possas abençoar aqueles que em casa estão a ouvir, Senhor. E que venhas, Senhor, pela ação do Espírito Santo, falar ao nosso coração. E que venhas tornar viva esta palavra. E venha ajudar-nos também a compreendê-la, mas não só isso, a colocá-la em prática, Senhor. Segundo aquilo que tu nos exiges e pedes. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Depois de Jesus ter estado lá em Cafarnaum, aquela cidade tão importante, sai da Galileia e vai para as terras de Tiro e Sidom. Lemos aqui no versículo 24 que Jesus saiu e foi para Tiro e Sidom. Era uma região fora de Israel. Estas duas cidades estavam localizadas e ainda estão junto ao mar Mediterrâneo e faziam parte da Fenícia, que por sua vez pertencia à Síria. Hoje, estas terras pertencem ao Líbano, que tem a capital Beirute. Mas Jesus então está em território gentio. Saiu de Israel e foi visitar outro país. E nós percebemos que o povo da Galileia, onde Jesus tinha nascido, tinha crescido, quer dizer, nascido num certo sentido, porque Jesus nasceu em Belém, mas foi ali que os seus pais moravam e foi ali que ele também cresceu, foi ali que ele começou o seu ministério, lá em Nazaré e nas terras de Cafarnaum e da Galileia, mas o povo rejeitou Jesus. E então Jesus agora saiu para uma nação que estava ao lado. Aliás, Jesus já tinha dito que não há profeta senão na sua terra, sem honra senão na sua terra e entre os parentes e nos da sua casa. Ou por outras palavras, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Às vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro. É verdade ou não é?
vem comer a nossa casa alguém, nós damos a melhor comida, não é? Alguém que nos visita, nós recebemos bem. Isso não está mal, não é? Mas esta passagem ensina-nos também a valorizar os de casa. A valorizar os de fora, mas também a valorizar os de casa. Avançando um pouco, queridos irmãos, lemos no versículo 24 que Jesus entrou numa casa e diz que não queria que o soubessem. Nós sabemos que Jesus não procurava fama. Nós já percebemos isso, nós sabíamos isso. Aliás, Jesus não gostava muito das multidões. Jesus gostava muito de se sentar à mesa com uma pessoa, com duas, ou até com várias, mas ele fugia normalmente das multidões. Mas as multidões perseguiam Jesus. Mas a pergunta que este versículo 24 lança, será que Jesus se queria esconder? Qual é a causa desta ocultação? Provavelmente Jesus foi à Fenícia, cansado das multidões e dos constantes debates que os fariseus e os escribas, os religiosos, estavam sempre a importuná-lo. Jesus já tinha o seu ministério um pouco avançado, mas Jesus precisava talvez descansar um pouco. Talvez muitos não saibam, mas há um grande desgaste físico, emocional e até espiritual para o servo de Deus. E mais, se o líder não descansar, depressa vai desfalecer. Isto, a história da igreja tem demonstrado isso várias vezes. Mas então surge uma mulher a importunar Jesus. No versículo 25 nós vemos que ela vinha a importunar Jesus e rogava pela sua filha, que era endemoniada, era possessa, tinha um espírito maligno. E ela já estava assim há algum tempo. E ouvindo que Jesus ia estar ali, naquela terra estranha, ela foi a correr ter com Jesus. No relato paralelo em Mateus capítulo 15, que é o relato paralelo desta história aqui em Marcos, nós vemos que ela já antes vinha a gritar e a pedir que fosse liberta a sua filha. Lemos no versículo 22 de Mateus 15: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Os discípulos de Jesus, muito incomodados com aquela gritaria, e ninguém gosta de uma pessoa ali sempre a gritar ao nosso lado. Eu não sei o que é que acontece convosco, mas quando vamos a um café e está alguém a falar muito alto ao nosso lado, aquilo incomoda-nos, ou está a música muito alta, aquilo incomoda-nos, mas parece que é vulgar às vezes, não é? A pessoa não se consegue calar, não é? Há uma gritaria e isso incomoda-nos. Um bebê sempre a chorar, incomoda-nos. Mas esta mulher gritava desesperada: Filho de Davi, liberta-me, tem misericórdia de mim, a minha filha está desesperadamente, miseravelmente endemoniada. Então os discípulos de Jesus pediram a Jesus que a mandasse embora. Fala calar, manda, despede-a, vai, que ela vai embora. Mas ela não desistiu e continuou, e diz no versículo 25, na parte final, que ela, entrando também naquela casa, ela já tinha acompanhado os discípulos de Jesus e Jesus, mas ela teve a ousadia de entrar naquela casa também. E o que é que ela faz? Ela lança-se aos pés de Jesus. Lança-se aos pés de Jesus. Nós pouco sabemos desta mulher. Sabemos que ela é cirofenícia, ou seja, de nascimento, mas era também uma gentia grega. O que é que isto significa? Significa que ela tinha assumido a cultura, a religião, a língua grega. Ou seja, ela identificava-se com a cultura helénica, cultura grega. Mas ela, de nascimento, era cirofenícia. Percebemos também que ela é uma mulher lutadora. É uma mulher persistente. É uma mãe que não desiste de clamar, de orar, de adorar o Senhor Jesus. Ela suplica a Jesus a libertação da sua filha possessa. E então nós temos aqui um diálogo muito interessante, que vale a pena nós meditarmos. Perante aquela insistência daquela mulher, Jesus vai responder algo que à primeira vista até parece um pouco forte, duro, e Jesus então diz-lhe, deixa primeiro, no versículo 27, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
É claro que nós só entendemos esta resposta de Jesus de uma maneira simbólica e figurada. Jesus não está a chamar aquela mulher cadela. Nada disso. Jesus está a dar aqui uma lição àquela mulher do seu objetivo principal. Jesus tinha vindo para saciar a fome espiritual, primeiramente de quem? Dos judeus, do povo de Israel, dos filhos de Israel. E Jesus está-lhe a dizer que primeiro o seu ministério era voltado para os judeus. Ela era uma gentia, era uma mulher que pertencia à linhagem de Israel. E então Jesus diz-lhe que primeiro importa saciar os filhos de Israel. Aliás, em relação aos cães, deixem-me dizer isto. Os cães, naquela altura, naquele tempo, eram pouco considerados e até considerados animais imundos. Os judeus, quando queriam insultar alguém, chamavam-lhe de cão. Chamar alguém de cão era um grande insulto. Eu, pessoalmente, gosto muito de cães. Mas hoje passa-se quase o contrário, não é? Hoje há pessoas que tratam os cães como filhos. E algumas pessoas até tratam melhor os cães do que os filhos. Eles comem à mesa, comem a melhor comida gourmet, fazem pratos especiais, fazem-lhe uns lacinhos, umas roupinhas, dormem com eles. Irmãos, são as contingências da nossa sociedade. É isso que nós estamos a viver. Mas, naquele tempo, os cães andavam ao abandono. Existiam animais domésticos, domesticados, mas, de facto, a maior parte dos cães eram desprezados. A propósito de cães comerem, eu já tive um cão maravilhoso chamado Benny, que era um Cocker Spaniel, muito bonito, grande, alguns conheceram. Ele era muito obediente, mas, entretanto, por causa de razões de saúde, ele teve que ir para a casa da minha sogra. Teve que ir para a casa da minha sogra e ele ali desaprendeu tudo o que tinha aprendido connosco. E o cão que era tão obediente, quando lhe dizia senta, ele sentava, dá a patinha, ele dá a patinha, fica aí, ele ficava. Ele perdeu tudo. E então a minha sogra, uma vez, estava a arranjar um grande bife e pousou aquele grande bife em cima lá da banca dela. E, entretanto, resolveu e foi dar uma volta. Quando ela chegou, o Benny tinha-se consolado com aquele bife. E ela era grande e comia. Outra vez comeu uma grande posta de bacalhau. E ele era de muito sustento. E ele comia bem. Tudo que ela deixava em cima, ela virava costas, ele lambia tudo aquilo. Este cão não comia migalhas, irmãos. Este cão comia do bom e do melhor. Mas mesmo assim, ele era goloso e queria comer do bom e do melhor. Mas avançando agora para a nossa passagem, irmãos, vemos aqui que Jesus não está a tratar esta mulher como um cão, como uma cadela. Está a dizer que as boas novas do Evangelho são, em primeiro lugar, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como é dito lá em Mateus capítulo 15. As ovelhas perdidas da casa de Israel precisavam reconhecer o Messias. Mas esta mulher, notem que ela não ficou ofendida. Não é? Jesus não a tratou como mal e ela própria também não ficou ofendida com as palavras de Jesus. E em vez de se calar ou até de se ir embora perante aquilo, ela respondeu de uma forma arrojada, até corajosa, ela respondeu de uma forma audaz, até, e disse, sim, Senhor, versículo 28, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou como diz a sua tradução, sim, Senhor, tens razão. Não mereço estar à mesa contigo, mas já me satisfaço se me deixares comer umas migalhas que caem da tua mesa. Notem a diferença da atitude desta mulher com os anteriores que estavam a conversar com Jesus. Os fariseus, os escribas. Os escribas e fariseus atacavam Jesus. E quando eram atacados, defendiam-se e levavam a mal. Esta mulher não atacou. Ela não se defendeu. Ela não foi buscar os seus direitos, as suas razões, nada disso.
ela, num certo sentido, ela reconheceu que era aquilo que Jesus estava a dizer. E ela também reconheceu Jesus, porque ela até já tinha declarado Senhor, filho de David. E sabem o que é que isto quer dizer? Ela, ao dizer Senhor, filho de David, isto significa que ela reconhecia Jesus como o Messias. Ao contrário dos israelitas, dos judeus, que tinham os olhos vendados e não reconheciam o seu Messias, esta mulher gentia, que falava grego, de uma terra distante, ao ver Jesus, reconheceu o seu Salvador. Glória a Deus. E esta declaração revela que ela acreditava em Jesus Cristo. E perante a resposta desta mulher, esta resposta que também revela humildade, esta resposta que revela ousadia, Jesus replicou no versículo 29, por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. Ou como diz a passagem paralela, em Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A mulher dispôs-se a comer as migalhas que caíam da mesa de Jesus. São migalhas poderosas as que caem do céu, irmãos. Tudo que vai de Jesus é bom. Até as migalhas. E mais, as migalhas do Filho são o pão que nós precisamos. São o pão que nos alimentam. São o pão que nos fortalecem, irmãos. Muitas vezes andamos com fome espiritual, sabem porquê? Não estamos a comer as migalhas do Mestre. Mas os milagres do céu são para quem se alimenta com as migalhas do Mestre. São para aqueles que se humilham e no chão estão disponíveis a ficar. Sproul tem uma frase muito interessante que eu gostava de ler agora. O verdadeiro crente saboreia cada migalha que vem da mão de Deus. A boa notícia é que no derramamento da misericórdia e da graça que nos vem das mãos de Deus, embora devêssemos estar satisfeitos com migalhas, Ele não se satisfaz em dar-nos migalhas. Ele prepara uma mesa diante de nós. As migalhas já estavam bem para nós, irmãos. Mas Ele dá-nos mais do que migalhas. Ele acrescenta muito mais, irmãos. E isso é algo maravilhoso. Então a filha ficou curada. Glória a Deus. E foi à distância, irmãos. Quando a mãe chegou àquela casa, ela teve aquela surpresa maravilhosa. Ela já vinha a batalhar. Eu creio que Jesus curou. Eu creio que Jesus curou. Mas chegando lá, ela teve a confirmação do milagre. Porque a filha estava deitada, em paz, serena e tranquila. E daqui nós percebemos que talvez ela estivesse permanentemente em convulsões. Ela não parava. Não sei se alguém já viu alguém possesso, mas a pessoa não tem paz. A pessoa vive em tormentos. E hoje há muita gente possessa também, irmão, que não tem paz, que não tem sossego. Mas aquela filha, ela estava tranquilamente descansada. Diz o versículo 30, que nós já lemos, indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demónio já tinha saído. Os demónios não resistem ao poder de Jesus. Mesmo à distância, irmãos. Uma palavra de Jesus e tudo acontece. Uma palavra de Jesus e há salvação. Uma palavra de Jesus e há libertação. Uma palavra de Jesus e tudo muda. Casamentos são restaurados. Vidas são levantadas. Uma palavra de Jesus. Se nós ouvirmos essa palavra, se nós crermos nessa palavra, tudo muda, irmãos. Porque o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus é poderoso. O Senhor Jesus pode. E é este Jesus que nós estamos aqui a anunciar nesta tarde. Os demónios, nem ninguém resiste ao poder de Jesus. E quem tem Jesus na sua vida, irmãos, deixem-me também dizer isto à igreja, não teme os poderes das trevas. Irmãos, nós não devemos temer os demónios. Não, irmãos. O crente em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele é o templo do Espírito Santo. Os demónios podem nos fazer mal, os demónios podem importunar-nos, mas eles não podem entrar na vida do crente. O crente está liberto, está guardado, está salvo.
E o Senhor Jesus tem um plano maravilhoso para a vida do crente. Nesta passagem e em algumas outras, nós vemos, por exemplo, na mulher samaritana, vemos que a prioridade inicial do foco de Jesus eram os judeus. Mas também esta passagem ensina-nos que o alcance final da mensagem de Jesus é universal, é para todos, irmãos. Afinal de contas, o Evangelho não é só para um povo, não é só para os judeus, não é só para os portugueses, não é só para os brasileiros. Não, o alcance da mensagem de Jesus é universal, é para todos. Todos os povos, todas as etnias, todas as raças, seja rico, seja pobre, todos precisam de Jesus. Mas Jesus veio para o que era seu. E quem é este seu? São os judeus. E os seus não o receberam. Mas glória a Deus, porque todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Por isso, queridos irmãos e irmãs, você que está aqui nesta tarde a ouvir esta palavra, se ainda não se entregou a Jesus, se não recebeu Jesus, hoje é o dia de se entregar a Jesus. De receber Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Ele veio para o que era seu, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquela mulher grega, Sirofenícia, ela recebeu Jesus ali. Ela creu em Jesus. E a sua filha foi liberta. Glória ao seu nome. Nós precisamos compreender nesta passagem, irmãos, que há aqui várias aplicações. Eu só vou fazer 4 muito rápido. Mas eu quero pensar nisto. E esta mulher, irmãos, em primeiro lugar, para nós crentes, para nós cristãos, é um incentivo à intercessão. Esta mulher desperta-nos a nós não desistirmos de orar. Porque esta mulher não desistiu de interceder. Ela adorava ao Senhor e ela clamava a Jesus. E esta mulher nunca desistiu de orar. Nunca desistas de orar, de clamar pelos teus filhos, pela tua família, pelos teus pais. Ora por aqueles que estão ao teu lado. A oração pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Oremos como igreja. Oremos particularmente. Oremos pelos milagres de Deus, porque Deus é o mesmo e Ele continua a fazer as mesmas coisas que fez no passado. Oremos por aqueles que estão escravizados pelo pecado. Oremos por aqueles que estão presos e cativos de demónios. Pessoas que sofrem. Pessoas que não sabem a quem recorrer. A igreja tem o dever de orar, interceder e expulsar essas pessoas que estão cativas. Os demónios atormentam tantas vidas ainda hoje. Talvez de outra forma. Eles usam outros métodos. Mas há muita pessoa cativa. Cativa de si próprio. Cativa dos vícios. Cativa do pecado. Então, a libertação do Senhor Jesus Cristo precisa acontecer. Então esta mulher é um incentivo a nós intercedermos, irmãos. A nós orarmos. A nós usarmos desta bênção, que é clamarmos ao Deus vivo e verdadeiro e as coisas acontecerem. Em segundo lugar, esta mulher adorou a Cristo aos seus pés. Jesus elogiou esta fé. Grande é a tua fé, mulher. Se Jesus olhasse para nós, o que é que ele dizia? Que tipo de fé é nossa? Irmãos, vem uma luta, vem uma tempestade, como é que nós reagimos? Vem uma dificuldade, como é que nós respondemos? Precisamos orar, precisamos adorar o Senhor Jesus todos os dias. O meu amigo Tiago Cavaco escreveu no seu livro Milagres no Coração isto. Quanto mais conhecemos Cristo, melhor compreendemos que Ele não nos deve nada. Nada. E quanto mais compreendemos que Cristo não nos deve nada, mais lhe agradecemos qualquer coisa. Mesmo migalhas. Isso salda-se em louvor mais aceso. Sabem porque é que às vezes não temos vontade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor? Porque não estamos a comer bem. Estamos mal nutridos. Estamos a comer, desculpem-me a expressão, muita porcaria. Fast food.
Mas a nossa alma não é alimentada com vídeos, a nossa alma não é alimentada com pregações dos outros, a nossa alma é alimentada dobrando os nossos joelhos, orando, meditando na palavra de Deus, irmãos. Comendo o pão que cai do céu. Isso sim a nossa alma é alimentada. Precisamos conhecer o Senhor. E quanto mais o conhecemos, mais nos derramamos perante Ele. Em terceiro lugar, Jesus atendeu e salvou aquela mulher gentia. Deus quer salvar todas as pessoas, de todas as nações. Todo o estilo, toda a forma, como eu já disse anteriormente. Neste tempo em que estão a chegar, irmãos, tantos imigrantes a Portugal, como é que nós olhamos para os imigrantes? Será que temos a mão aberta? Será que estamos a acolher? Alguns deles são nossos irmãos já na fé, outros ainda não são. Eu dou graças a Deus por esta igreja que tem acolhido alguns irmãos nossos na fé de outras nações. Graças a Deus. Vocês também acrescentam à nossa vida. Vocês enriquecem o corpo. Nós precisamos de vocês. E vocês precisam de nós. Amém? Eu estou a ver aqui alguém a sorrir. Graças a Deus. Outros não. Mas, irmãos, lembremos-nos que Jesus ensina-nos a receber e a acolher a todos. E queremos ser uma igreja inclusiva, uma igreja que recebe bem, mas não receber de qualquer maneira, irmãos. Porque Jesus também nos ensina isto nesta passagem. Jesus não respondeu de imediato à primeira, a esta mulher. Pois não? Ela pediu. Jesus não respondeu logo. Mas quando aquela mulher respondeu de uma forma humilde, de uma forma ousada, de uma forma que realmente revelava fé e crença em Jesus Cristo, aí Jesus atendeu. Então nós queremos ajudar a todos, mas não é de qualquer maneira. Há regras, há princípios, há normas. Porque a nossa experiência também, a experiência de muitas igrejas e da história até da igreja, é que nós não podemos ajudar de qualquer maneira. Não estamos a fazer bem às pessoas dessa forma. Graças a Deus pelo Departamento de Ação Social desta igreja, que tem ajudado a muitos. Graças a Deus por cada irmão, cada irmã que dá do seu tempo, dá da sua oração, dá do seu dinheiro para ajudar pessoas. Por isso, irmãos, este terceiro ponto, que é muito importante, possamos ser crentes que amam os estrangeiros. Jesus amou os estrangeiros também. Quarto, alimentemos a nossa alma com as migalhas que caem do céu. Alimentemos a nossa alma através da palavra do Senhor. Que ninguém julgue lá por vir à igreja há muito tempo, há muitos anos, que já não precisa comer. Não, irmãos. Todos os dias, assim como todos os dias precisamos alimentar o nosso corpo físico, amém? Todos os dias nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, nós ficamos à míngua, ficamos com fome, ficamos fracos na fé. Ficamos realmente a temer mais, a duvidar mais, a ter menos fé. Então precisamos alimentar-nos com o pão do céu. E este maná que vem do céu é Jesus Cristo. É a sua palavra. Precisamos, irmãos, alimentar-nos das migalhas que caem do céu. Possamos ter a ousadia desta mulher, esta lucidez espiritual que compreendeu o seu lugar, o seu papel, mas ao mesmo tempo compreendeu e aceitou quem Jesus era. Que ele era o Messias, que ele era o enviado, que ele era o ungido, que veio salvar esta geração. Ele quer continuar a salvar hoje. Ele está aqui para salvar. Ele está aqui para abençoar. E em relação a alimentarmos a nossa alma, irmãos, eu gostava que abrissem em Jeremias capítulo 15, para terminarmos e encerrarmos este sermão. Jeremias capítulo 15, versículo 16, uma passagem que eu gosto muito deste profeta, e que nós possamos ter esta lucidez espiritual do profeta Jeremias 15, versículo 16. Já todos abriram? Sim, amém. Então diz assim:
achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eram tempos de míngua, eram tempos de fome que o profeta estava a enfrentar. E hoje há tanta fome da palavra de Deus. Mas que nós, irmãos privilegiados, porque temos uma igreja que se prega a palavra de Deus. Nós, privilegiados, porque temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós, privilegiados, porque temos tantos recursos à nossa volta, que achando as palavras de Deus, as possamos comer. Irmãos, não é só olhar, não é só com os nossos olhos ver, é comer a palavra de Deus. O que é isto de comer a palavra de Deus? É ela fazer parte da nossa vida. É meditar, é remoer, é realmente pensar muito naquilo que o Senhor Jesus nos diz. É nós praticarmos em obediência àquilo que o Senhor nos pede. Isso é o que significa comer. E o que é que isto vai se refletir para terminar, irmãos? Quando nós comemos a palavra do Senhor, há gozo, há alegria no coração. Está alguém aqui cansado? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está alguém aqui oprimido? Jesus é aquele que liberta. Está alguém aqui sem rumo, sem salvação? Jesus é o Salvador. Por isso, irmãos, achando esta palavra, não desprezem a palavra do Senhor. Comam esta palavra, meditem nesta palavra, pratiquemos esta palavra. Que o Senhor nos abençoe.